Olá pessoal, bom, nessa aula aqui a gente vai ver um pouco de rotas, tá? Bom, lá no Angular a gente tinha o nosso router, né, internamente já dentro do próprio pacote do Angular que fazia a construção das rotas. Aqui no React a gente vai precisar utilizar uma biblioteca externa, tá? Aqui a gente vai utilizar a React Router DOM, tá? Então essa biblioteca aqui ela vai ser responsável para fazer a construção da parte de roteamento do nosso SPA, beleza? Bom, deixa eu jogar aqui para o lado. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer a instalação dessa nossa biblioteca, tá? Para que ela seja salva aqui no nosso pacote que define todas as bibliotecas, né? Então, a gente já instalou o prop types para fazer a definição das propriedades de entrada, né? E agora a gente vai então vai instalar aqui nossa biblioteca para roteamento. Então, npm install react router down --save para ele fazer a instalação e já salvar essa dependência dentro do nosso pacote, tá bom? Então está instalando, já instalou. Vamos ver aqui, automaticamente já atualizou o nosso package aqui. A gente pode executar o nosso start aqui e subir nossa aplicação, tá? Bom, lá no Angular a gente tinha um módulo que definia nossas rotas, né? E definia qual era as nossas rotas e quais eram os componentes que resultavam aquelas rotas, tá? Bom, lá no Angular a gente tinha um padrãozinho de pages, né? Eu vou criar aqui a mesma estrutura, tá? Eu vou criar aqui uma pasta chamada pages e vou criar arquivos igual a gente tinha lá. A gente tinha uma página de home, né? Então eu vou chamar de home page aqui. Vamos adicionar um git. Eu tinha uma cadastro page, JSX, e eu tinha uma classe, eu tinha também uma de listagem page, JSX, beleza? Bom, eu já vou definir então aqui o padrãozinho dos nossos componentes. Então a gente tem uma classe homepage que extende de React, né? Component. Preciso importar o React. Eu tenho o default do render. A gente vai passar aqui só um H1 falando que essa daqui é a homepage, né? Por default, então, a gente exporta default homepage, beleza? Bom, eu vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Aqui a gente tem então cadastro page. Opa. Cadastro page. A minha ideia aqui, ela tentou renomear os arquivos, não queria que ela fizesse isso, então cadastro page. Cadastro page. Mesma coisa aqui para listagem, porém, então, a gente só altera aqui para listagem page, beleza? Então, tenho aqui uma página para cada elemento, uma para home, uma para cadastro e uma para listagem, beleza? Bom, como que a gente vai definir então o nosso roteamento? A gente tem a nossa classe lá de app, né? appjs. A nossa ideia aqui é fazer então a definição das rotas dentro desse primeiro componente aqui. É o nosso componente de entrada que está sendo dentro do nosso index, é chamado app, né? Então a gente vai fazer a definição dessas rotas dentro do app. Eu só vou fazer a substituição de JS para JSX, só para manter o mesmo padrão das outras páginas. E aqui também a gente vai ter então uma classe app que estende de react.component, tá? E lembrando que eu tenho que ter aqui a minha função render, né? Então, só para manter o mesmo padrão das outras classes que a gente acabou criando. Então, tem aqui um padrãozinho de pages e components, bem bacaninha, tá? Então, vou apagar esse conteúdo interno aqui, porque o nosso interesse aqui agora é fazer a nossa
a definição das nossas rotas aqui dentro, beleza? Bom, então agora a gente vai começar a utilizar o nosso pacote do React Router DOM, tá? Então, para mim definir quais são as rotas que eu tenho, primeiramente eu tenho que englobar a aplicação num componente chamado Browser Router, né? Vou importar ele lá do pacote. Então, aqui dentro eu consigo definir então as minhas rotas. Aí eu tenho que passar um outro elemento chamado switch, também do pacote React Router DOM, para falar, ó, quais são, aqui dentro desse switch a gente vai falar quais são as rotas que a gente tem disponível. Então, a gente tem aqui um route, né? Deixa eu ver se ele já vai puxar aqui pra gente. Também do pacote React Router, né? Então, a rota vai falar pra gente qual é a rota, né? Então, por exemplo, aqui no path home, eu vou renderizar. Então, aqui dentro do atributo da home, eu passar como filho aqui qual o componente que eu quero renderizar. Então, o componente que eu quero renderizar aqui é o homepage, beleza? Então, a gente vai fazer isso para listagem. Então, eu vou ter aqui listagem page, né? E a mesma coisa eu vou fazer para cadastro. Cadastro page. Então, eu já tenho as minhas três páginas e eu já tenho a definição das minhas rotas aqui. Vamos ver se isso já funciona. Bom, appjs, tá. Como eu renomeei meu arquivo, e é meu arquivo de entrada, ele está dando um probleminha aqui. Vamos só parar o browser, o servidor. Deixa eu dar uma olhada aqui. App, está importando aqui, beleza? Vamos executar npm start. Então, acabei renomeando o arquivo e o server ele acabou se perdendo. Então, vamos só abrir aqui então o browser na porta 3000, né? Pô, Lucas, eu não renderizou nada. Por quê? Porque eu não entrei na minha rota correta. Entrei na home, eu tenho a home page. Entrei em listagem, tem a minha listagem page. Entrei em cadastro, tenho o meu cadastro page. Lá no Angular, a gente falou o seguinte, que se eu entrasse com uma rota que não existisse, com qualquer coisa aqui, eu queria que ela caísse na minha tela de home, né? Vamos fazer aqui a mesma coisa. Então, eu vou ter até um atributo aqui chamado redirect. Redirect. A gente também pode importar ele aqui do pacote lá do React Router DOM, é um componente lá dele. E a gente fala, ó, from, da onde, para onde. Então, é o mesmo padrão lá do que a gente utilizava no Angular. Se qualquer outra coisa que eu receba que não esteja definida aqui, redirecione para home. Vamos ver se aqui já funciona, então eu escrevi lá qualquer coisa. Automaticamente ele redirecionou para home. Então, aqui a gente já tem o nosso roteamento dando início, né? Então, nossa definição aqui de rotas já está funcionando. Então, eu tenho a home, tenho a listagem e tenho o cadastro, beleza? Bom, só para manter o mesmo padrãozinho aqui, na home, só vou colar o que a gente tinha na home, o que a gente tinha no componente lá no começo, lá, antes da gente trocar para contador, tá? O contador. Então a gente tinha lá os cards, vou importar aqui, ó. Só para manter o mesmo padrão que a gente tinha lá no Angular, tá? Então, o botão, aqui era botão, não é botão component. E aqui a gente tinha uma função de clique, né? Aqui agora é na home page. Então, cair na home, eu tenho lá o nosso padrãozinho antigo, tá? Só colei aqui ó, o que eu já tinha salvo aqui
da home, tá? Então, o que a gente vai mexer agora é mais a parte de fazer a navegação entre as rotas, tá? Bom, lá no Angular, quando eu estava na home, eu tinha um header lá, e naquele header a gente tinha os nossos hrefs lá que a gente poderia navegar entre as páginas, né? Bom, vamos fazer isso aqui também, tá? Então, dentro da minha definição de rotas aqui, eu vou acabar colocando o atributo header, né? Que a gente já havia criado lá, e a gente vai modificar esse header para ter as navegações aqui, beleza? Bom, então eu vou colocar aqui o meu header, e vai ser aqui a aplicação, né? Então, vamos lá para a rota de listagem. Tá? Não fechei o componente aqui, né? Então, estou na minha aplicação aqui, certo? Bom, então agora a gente vai modificar o nosso header com base naquele que a gente utilizou lá nas videoaulas de Angular, tá? Para fazer a navegação. O que a gente tinha lá, Lucas? Então, a gente havia colocado então esse título que a gente recebe, a gente tinha colocado ele como um H1, e a gente havia criado então uma div aqui, e a nossa div ela continha vários hrefs, né? Um para home, um para listagem, e outro para cadastro, né? Para exibir esses elementos na tela, a gente fez algumas alterações lá no CSS. Eu vou deixar o CSS idêntico ao que a gente havia declarado naquele momento, né? Então, eu vou até copiar aqui, só para seguindo o mesmo padrão lá. Então, a gente tem um background aquamarine, a gente definiu os tamanhos, né? Colocou um display flex, deixou centralizado o conteúdo, aumentou a margem, apenas para a gente dar uma melhorada no header component aqui, né? Então, a gente já tem aqui a nossa aplicação um pouco melhor, igual a gente tinha lá, tá? E a gente também tinha, então, um CSS para as tags de A, tá? E a gente também tinha um CSS para quando o link estivesse ativo, ele colocar um bold, né? Então, aqui eu já tenho uma separação aqui do home, listagem e cadastro. Está escrito errado aqui, né? Cadastro. E Lucas, por que não apareceu aqui como link, né? É porque aqui eu não tenho o meu href, tá? Mas isso é devido ao HTML. Aqui a gente vai usar um padrão um pouco diferente, tá? No React, a gente vai ter que fazer a utilização aqui de um componente chamado link, tá? Então veja que a gente importou lá do pacote React Router DOM o link, tá? Então vou mudar aqui para link. Então já tenho aqui meu link, né? Até inclusive aqui eu acho que ele acaba renderizando o link por default, ele renderiza um A, olha que legal. Então o meu CSS acabou aplicando no meu A lá, tá? E eu tenho que falar para esse link aqui para onde que eu vou, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o meu to da home vai para a home. Da listagem vai para a listagem. E do cadastro vai para cadastro. Vou só organizar um pouco melhor aqui. Será que isso aqui já funciona? Home foi para home, listagem foi para listagem, cadastro foi para cadastro. Então, já está funcionando. Lá no Angular a gente tinha um atributo de classe aqui, que alterava o comportamento visual do nosso link com base na rota que estivesse ativa. Então, no caso lá, se eu estivesse na home, o meu home aqui aparecia com bold, né? Tem como fazer isso aqui no React? Tem, porém a gente não consegue utilizar esse componente de link. A gente precisa utilizar um outro chamado navlink. Então, a gente pode importar aqui o navlink, também é do mesmo pacote, e esse componente tem um atributo chamado ActiveClassName, tá?
esse Active Class Name, a gente pode passar essa classe que a gente acabou criando aqui. Então, posso passar aqui, tá? Então, vou fazer a mesma coisa aqui para os outros, né? Vou mudar aqui. Mudei. Automaticamente o meu import ele já não é mais utilizado, então posso remover ele. Então, quando esse link for ativo, ele vai atribuir essa classe. Vamos ver se ele está funcionando. Olha lá, também está funcionando igualzinho a gente tinha lá no Angular. Então, foi para listagem, foi para cadastro. Então, a gente tem a parte de roteamento funcionando da mesma maneira que a gente tinha lá no Angular, beleza? Bom, então, só recapitulando, então a gente tem a nossa definição das nossas rotas, né? A gente tem as nossas páginas que vão encapsular nossos componentes. Então, por exemplo, aqui na listagem eu vou fazer o controle da lista, né? No cadastro eu vou fazer o controle do cadastro e assim por diante, tá? Então, no próximo vídeo eu pretendo mostrar para vocês como que como fazer o roteamento a partir do JavaScript, tá? Aqui, nesse momento a gente fez então o roteamento com base no link, então seria mais baseado então no HTML, né? No HTML a gente fez a parte de roteamento. Aí na próxima aula eu vou mostrar para vocês duas maneiras de fazer o roteamento com base em código JavaScript, tá? Existem mais maneiras, existem 4 se não me engano, mas eu vou mostrar duas que são mais simples, beleza? Bom, até a próxima aula.